Vamos dar esse exemplo, então, de como que a gente faria a propagação para calcular a saída da rede neural e também calcular a função de custo. E nesse exemplo, a gente tem uma rede neural bem pequenininha, tem apenas uma entrada, uma camada oculta com dois neurônios e uma saída. Aqui estão os termos de bias. Aqui eu tenho os pesos correspondentes, né? Nesse neurônio eu tenho, então, o bias, que tem peso 0,4, e uma segunda entrada, que é a entrada única, né, da nossa rede, com peso 0,1. E esse segundo neurônio tem um peso que é o peso do bias, que é 0,3, e esse peso aqui é 0,2. Este último neurônio de saída, só tem uma saída rede, tem as suas duas entradas, que é a ativação desse neurônio e desse aqui, com peso 0,5 e 0,6 respectivamente, e o seu termo, a entrada de bias tem peso 0,7. Nesse exemplo, o nosso conjunto de dados tem só duas instâncias, a instância 1 e a instância 2. Esse aqui é o valor de entrada da instância 1 e o valor de saída esperado para a instância 1. Esse aqui é o valor de entrada da instância 2 e o valor de saída esperado para a instância 2. O que eu vou fazer nesse exemplo é propagar a instância 1 da rede e calcular qual é a função de custo, o J associado com esse iésimo elemento, onde I aqui é igual a 1. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou definir, aqui na esquerda eu estou usando o Octave, tá? Que é tipo um MATLAB, é uma linguagem que é fácil de lidar com matrizes, mas para quem for implementar isso em Python, usando a biblioteca NumPy, é uma biblioteca que permite lidar com matrizes de forma bem simples, é basicamente igual. É só mostrar aqui porque é um pouco mais simples de ver o código. Primeiro vamos implementar a função sigmoide, que ela recebe uma entrada z, e o que ela retorna, né, a sua função sigmoide, a definição é 1 sobre 1 mais exponencial de menos z. Beleza, defini. Agora, se eu quiser passar g, calcular a sigmoide de menos 0,4 dá 0,4, a sigmoide de menos 10,9 dá quase zero, a sigmoide de mais 5 dá 0,99, assim por diante. Então, dá um número entre 0 e 1, como a gente viu antes, né? Ok, definimos a função g, sigmoide. O que a gente precisa fazer agora para fazer a propagação? A gente precisa primeiro criar a matriz θ1, que vai armazenar os pesos de todos os neurônios da camada 1, que estão ligando, né, a camada 1 com a camada 2 aqui, esses pesos aqui. Então, o que são? Vai ter, o número de linhas é uma linha por neurônio, eu tenho dois neurônios. Na primeira linha vai os pesos desse primeiro neurônio, que é o que? É 0,4, que é o termo de peso de bias dele, 0,4, e o segundo peso dele é 0,1. Aí ponto e vírgula é para começar a informar os pesos da próxima linha, são os pesos desse neurônio. O primeiro peso dele é 0,3, que é o bias, e o segundo peso é 0,2, que é o peso associado com essa entrada aqui. Definimos x1, está definido aqui. Agora a gente define, θ1, desculpa. Agora a gente define a matriz θ2, que são os pesos dessa conexão aqui, ou seja, os pesos que estão chegando nesse neurônio. Bom, quantos neurônios a gente tem nessa camada? Apenas um. Então eu vou ter apenas uma linha. O que são os elementos? São os pesos que estão chegando nesse neurônio. Então o primeiro é o peso de bias, que é 0,7. O segundo é 0,5. E o terceiro é 0,6. Tem apenas uma linha, fecha aqui, tem o nosso θ2. Ok, agora que a gente tem armazenado isso, a gente pode começar a propagar o primeiro exemplo. Então, o que é a entrada x desse exemplo? É 0,13, é apenas um número. E o que é a saída esperada dele? É 0,9. Ok, armazenei aqui nessas variáveis a informação de entrada e de saída esperada dessa instância 1, né? Agora, o que a gente faz? A gente primeiro define o que é a ativação na camada 1 da rede. A ativação da camada 1 é a entrada da rede, tá? É o X. Então, gravamos aqui. Agora, antes de poder propagar isso aqui para cá, lembrem que a gente tem que adicionar o bias, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente adiciona um elemento 1 como primeiro elemento dessa minha entrada. Ó. Aqui que ficou a ativação aqui na camada 1, ficou o 1 e depois o 0,13, que é a própria entrada que eu estou dando para a rede. Beleza, tem o A1. Agora, a gente precisa calcular o Z de cada um desses neurônios dessa camada aqui. Então, a gente precisa calcular o Z2, né? Z2. O que é o Z2 pela nossa fórmula? É a matriz θ1 vezes A1. Então, é uma matriz θ1 que está definida lá, e o A1 é isso aqui. Quando fizer essa multiplicação, a gente tem um valor, um vetor Z2. Por que tem dois números? É um número para esse neurônio e um número para esse aqui. Agora que a gente calculou o Z desse neurônio e desse, a gente calcula a ativação dele.
Então, a ativação dos neurônios da camada 2, que é A2, é o G de Z2. Beleza, calculamos as ativações desses neurônios, a ativação desse neurônio e desse. A gente pode passar essas ativações para esse neurônio aqui? Ainda não, a gente precisa adicionar o termo de bias, né? Então, ó, vamos adicionar o termo de bias aqui no A2. Então, A2, eu vou botar um 1 na primeira linha. Opa, o que aconteceu aqui? Tá, aconteceu que só eu troquei a dimensão dos vetores. Ó, o A2 deveria ser um vetor coluna, né? Mas aqui ele está como uma vetor linha. Então, eu só vou inverter ele, calcular a transposta dele para ele ficar armazenado numa coluna agora. Então, tá, a gente tem agora no A2, eu só fiz aqui A2 igual a A2 transposto, só para ficar numa coluna. Tenho a ativação desse neurônio e desse aqui. Antes de passar essas ativações para o último neurônio, eu preciso adicionar o termo de bias. Então, vamos colocar ele lá. A2 é 1 com A2. Agora sim, a gente tem ó, as ativações da camada 2, que é o bias, que é aqui o 1. Aí esse aqui é a saída desse neurônio, a ativação desse neurônio. E esse aqui é a ativação desse. Agora que a gente tem o A2, vamos calcular a saída desse neurônio. Como é que a gente calcula? Primeiro a gente calcula o Z. Nesse caso é o Z3, né? É o valor dos neurônios da camada 3, que no caso tem apenas um. O que vai ser o Z3? É o θ2 vezes o A2. Deu um número só, que é o que a gente esperava, é o Z desse neurônio aqui. Calculamos a ativação dele, A3. O que é A3? É o G de Z3. Agora a gente tem a saída desse último neurônio. A3 é a ativação desse neurônio aqui, que é a própria saída da rede, né? F, a saída F da rede é a própria ativação dos neurônios da camada de saída. Então, o que aconteceu aqui? A gente deu como entrada o número 0.13 de entrada para a rede deu como saída 0.73 e o valor esperado não era 0.73, o valor esperado era o Y, que é 0.9. Então, a rede cometeu um erro, ela disse 0.73 e deveria ter dado 0.9. Como é que a gente calcula a função de custo? A função de custo, se vocês olharem nos slides, é menos para aqui, por exemplo, o número 1, que é o que a gente está propagando. É menos a saída esperada, que é Y, vezes log da saída que a rede predisse, que é o F, menos 1 menos a saída esperada, que é o Y de novo, vezes log de 1 menos a saída que a rede deu. Então, esse número que vai dar como saída desse cálculo, 0.4, esse é o erro associado a essa instância 1, quando eu propaguei ela. Então, esse aqui seria o J, eu poderia gravar isso aqui numa variável, né? J1 é o erro da instância 1. O erro associado com a instância 1. Aí eu faria, como é que eu continuaria o processo? Bom, eu diria agora o x, o próximo valor que eu vou propagar é o x 0.42, que é esse aqui. Qual que é o y associado com ele? É 0.23. E aí faço todo o mesmo processo, tá? Calcula, diz que na primeira camada da rede eu vou receber a entrada, aí eu adiciono o termo de bias ali, para eu ficar com 1 e esse valor de entrada no A1. Aí eu calculo o Z2, é θ1 vezes A1. Aí eu tenho os dois valores Z desses neurônios. Aí eu calculo a ativação dele, calculo A2 e vou assim por diante. Aí lá no final eu vou ter o valor F. Aí eu calculo o J2, que é o erro associado à instância 2, que é essa que eu estou propagando agora, que é aquela mesma fórmula ali de cima. Eu teria o J2, é a saída esperada da instância 2, a saída predita pela rede para a instância 2 e assim por diante. E aí depois eu vou somando esses números, né? O J final da rede vai ser o J1 mais o J2 mais o J3, que só tem 2 no caso, dividido pelo número de instâncias, que é 2. Então, basicamente, é assim como a gente vai propagando as entradas e calculando o valor J para cada uma dessas entradas aqui. Então, esse é o exemplo para uma rede simples, né? É basicamente o que eu demonstrei aqui, é esse algoritmo aqui, onde eu propaguei uma entrada, calculei o J daquela instância aí, e fui acumulando aqui nessa variável J, dividir por N. Eu só não mostrei o cálculo da regularização, que seria elevar todos os pesos que existem na rede, exceto os de paias, ao quadrado e somar tudo. Eu não mostrei isso, mas seria só elevar tudo ao quadrado e somar tudo, né? Então, esse foi o demo dessa rede simples aqui. Da mesma forma que a gente mostrou aqui como funciona a propagação de um exemplo, de uma instância, usando essa notação vetorial, e o cálculo da função de custo da rede com a notação vetorial, a gente pode também ter o algoritmo de backpropagation, propriamente dito, com a notação vetorial. É esse aqui o algoritmo. Eu não vou mostrar em detalhes como ele funciona,
ele é basicamente a mesma intuição, tá? Que a gente viu aqui. Tem algoritmo de backpropagation que a gente viu lá nas aulas anteriores, calculava a delta para cada um dos neurônios, e aí depois, para calcular os gradientes, multiplicava o delta pela ativação do outro neurônio. Esse algoritmo, quando a versão vetorizada, é exatamente a mesma intuição, só que agora, ao invés de eu calcular, de eu armazenar um delta para cada neurônio individual, eu vou ter esses vetores aqui, delta LK, por exemplo, delta L2, vai ser o valor de delta para todos os neurônios da camada 2. Aí, como é que eu calculo o delta de todos os neurônios da camada 2 numa tacada só? Eu ponho nessa fórmula aqui, ó, é o θ de L2 transposto vezes o delta dos neurônios da camada seguinte e assim por diante. Então, tem as formulazinhas, essas fórmulas são basicamente as mesmas fórmulas que tinha lá nos slides anteriores, mas agora armazenando tudo em matrizes. Eu vou deixar para vocês olharem isso aqui depois com calma, não tem muito segredo, é só inicializar essas matrizes θ, que nem eu mostrei aqui, e ir calculando esses termos. No final, esses valores, essas matrizes de P são para fazer a regularização, e aí aqui no final o passo onde eu faço a atualização dos pesos. Então, só para mostrar uma coisa, se vocês lembram aqui nesse exemplo anterior, como é que eu armazenava esses pesos? Era numa matriz θ1, né? Quando eu for calcular os gradientes desses pesos, os gradientes vão ficar armazenados numa matriz também. Então, se aqui o θ1 é uma matriz 2 por 2, porque são dois neurônios com duas entradas cada um, matriz 2 por 2, quando eu for calcular os gradientes, eu vou ter uma matriz de gradientes que também vai ser 2 por 2, onde o primeiro elemento é o gradiente do primeiro peso do primeiro neurônio, segundo elemento é o gradiente do segundo peso do primeiro neurônio e assim por diante. O gradiente desse aqui, depois o gradiente desse, o gradiente desse, o gradiente desse. Essa matriz com os gradientes para esses pesos fica armazenada nessa matriz chamada D, nesse pseudocódigo. Então, esse D que vocês estão calculando aqui, que já está sendo calculado intermediário aqui, depois soma um termo de regularização, é a matriz DLK, é a matriz com os gradientes dos pesos que estão chegando na camada K. Então, DL2, D2, por exemplo, é a matriz com os gradientes de todos os pesos que estão chegando na camada 2. Só para vocês saberem o que é. Tem aqui todos os comentários, tá? O que o algoritmo está fazendo, mas a ideia só é que da mesma forma que a gente mostrou como era possível fazer a versão vetorizada da propagação de uma entrada e a versão vetorizada do cálculo de custo, da função de custo da rede, também existe uma versão vetorizada do cálculo do backpropagation, que é esse aqui. Tá? E aí, isso aqui é uma maneira de vocês implementarem o trabalho 2 da disciplina, é fazer essa implementação vetorizada. Ela é muito mais simples de implementar do que a versão não vetorizada. Ela vai ser, assim, menos de uma tela de código para implementar. Fica realmente muito mais fácil. Tá? Eu sugiro que vocês façam dessa forma, porque não só fica mais fácil de escrever o algoritmo, mas fica fácil também, fica mais rápida a execução. E só um comentário final sobre isso aqui, como vocês podem ver, tem um monte de matrizes e índices aqui quando eu estou fazendo os gradientes da camada K, tem um K mais 1 aqui, é fácil de se confundir com isso aqui. Então, quando chegar a hora de vocês implementarem o trabalho 2, eu disponibilizo vários arquivos de teste para vocês, onde eu digo assim, olha, essa aqui é a rede, esses são os pesos iniciais, se vocês calcularem os gradientes, tem que dar tal número. E aí vocês podem usar esses exemplos de teste que eu dou para ver se o backpropagation de vocês está implementado corretamente. Porque aí nesse meu exemplo de teste eu mostro todos os valores intermediários que o algoritmo de vocês tem que calcular. Todos os valores Z de cada um dos neurônios, todos os valores A de cada neurônio, todos os valores delta de cada neurônio, instância por instância. E aí se o backpropagation de vocês não bater, é só vocês irem vendo linha a linha com o meu exemplo de treinamento para ver aonde que não está batendo, e aí vocês podem debugar muito mais facilmente o código de vocês. Tá? Então, esse aqui é o backpropagation na versão vetorizada.